Eu falei ontem do filme alemão pro Oscar, premiado em Cannes. Hoje é dia de falar do filme alemão realmente muito bom que está na Mostra de São Paulo, Mirror's Number 3, novo filme do Christian Petzold, que é um diretor que eu sempre falo aqui. Se você não conhece o Christian Petzold, você precisa conhecer esse diretor. Já fiz crítica aqui no canal de A Fire, já recomendei Em Trânsito, já recomendei Phoenix, ele tem tantos filmes tão bons. Esse grande diretor que flerta muito com Hitchcock, que flerta muito com o melodrama, né? Os filmes deles vão muito pro lado desse melodrama e muitas vezes comentam sobre a própria Alemanha em si, né? Então, um comentário sobre aquele passado da Alemanha e como isso se desenha no presente, digamos assim. E aqui em Mirror's Number 3 é muito interessante como ele traz de volta essa parceria com a Paula Beer, que ele tem tido nos últimos filmes, e a partir daí a gente vai ver muito uma personagem enigmática, né? Isso é muito legal das personagens dele. Então, é uma personagem que ela tem personalidade, mas ela é muito vista por aqueles outros personagens, a ponto de ninguém entender realmente o que ela está passando. Quase como se os personagens, ao mesmo tempo que idealizassem ela, então aqui aquela família vai idealizar nela a filha perdida deles, né, e tentar transformar essa personagem de uma forma até meio doentia na filha deles, uma nova versão dela e tudo mais. Só que ao mesmo tempo eles vão tentar entender, então principalmente o filho, né, que seria o irmão da mulher que morreu, tenta entender o que tá passando por ela, né, se ela tá de luto, o que tá acontecendo, porque no começo do filme ela justamente vai sofrer um acidente de carro, o namorado dela vai morrer e ela mal vai ter algum arranhão, que já dá esse caráter meio místico pra essa personagem, que é uma personagem que a gente nunca conhece exatamente, e muito da graça do filme tá justamente nesse lugar dessa personagem que é muito interessante de se observar, de se ver, tanto o público observá-la quanto aquelas pessoas ali presentes que estão convivendo com ela, mas a gente nunca exatamente conhece aquela personagem. Tem até uma sugestão de algo que ela pensa aqui e ali no final do filme, por exemplo, quando o filme realmente acaba, mas é muito difícil compreender essa personagem como um todo. Nem tem esse interesse exatamente em compreender, ela é muito mais essa figura mística para os outros personagens, né? Então a gente acompanha ela tem muito dessa mulher Hitchcockiana nesse sentido também, né? Não é um thriller, não é um filme de suspense, mas Hitchcock tinha muito desse olhar para essa mulher que sabe que está sendo olhada de alguma forma. Então o público tá olhando para ela, aqueles personagens estão olhando para ela. Ela é uma espécie do duplo Hitchcockiano também, né? Então ela é aquela personagem que retorna de alguma forma, por mais que ela não esteja retornando, mas para aquela família é quase como se fosse o retorno da filha que eles perderam, né? Então aqui é Um Corpo que Cai, é Vertigo completamente nesse sentido, né? Que é algo também que o Petzold trabalha bastante inclusive em Phoenix, por exemplo, lá a mesma mulher também retornando e não sendo reconhecida e tudo mais. Aqui é uma outra mulher que retorna, mas ela traz consigo esse caráter que eu falei, esse caráter místico que vai envolver aquela família. Mas aqui, inclusive, apesar de tudo isso, né, apesar de estar falando sobre essa família que tem esse pesar, que tem esse luto, essa personagem que tem uma perda, mas ela não sofre o luto por aquilo e ninguém compreende exatamente o porquê disso, e justamente essa relação de uma obsessão, de uma perda que você não consegue reparar, você não consegue lidar com essa perda e você tenta procurar substituições para continuar vivendo quase como se aquilo não tivesse acontecido. Apesar de tudo isso, o filme ele é muito leve, né? Ele é muito divertido, ele tem muito dessa aura de alguns filmes. O próprio Fire tem bastante isso, né? E outros filmes, Bárbara e por aí vai. Esse lance do Petzold de filmar casas de veraneio, casas no campo, casas de praia, né? Esses lugares isolados com esse céu muito presente, né? Esse céu super azul, essas paisagens bem vivas de alguma forma, né? Então ele filma de uma forma muito natural, muito real, mas ao mesmo tempo de uma forma cheia de vivacidade a partir da imagem. Ele é um diretor muito clássico em certo sentido, que ele não propõe nenhuma firula, né? Então ele vai filmar tudo a partir de planos de estabelecimento, de plano e contraplano, só que ele consegue tirar muito dessas personagens, ele consegue tirar muito dessa sagacidade dos diálogos, ele consegue tirar muito de coisas pequenas como esses olhares entre as personagens. Muita gente encara esse filme como talvez um filme menor na filmografia dele, ainda mais depois de uma sequência que veio filmes como A Fire, Undine, Phoenix, Em Trânsito, filmes de grande reconhecimento, de grande repercussão
no núcleo de festivais, obviamente, né, não para além disso, porque ele não é um diretor super popular, e muita gente encara esse como se fosse um filme menor, mas eu não acho que é menor em qualidade, de jeito nenhum, assim, eu acho que ele traz muito dessa aura de um cinema dele, de quase um Pet Sold brincando com o seu próprio cinema, reconhecendo o seu próprio cinema, reconhecendo as suas próprias referências e levando elas a um lugar ainda maior, né? Então, como ele brinca com Vertigo, aqui ele leva Vertigo para um lugar mais extremo ainda que o filme ele proponha uma leveza a partir disso. É um diretor muito bom para lidar com esses momentos de diálogo, esses momentos cotidianos praticamente, né? Esses momentos de isolamento desses personagens em relação à sociedade. Aqui Berlim é citada apenas como esse lugar distante, digamos assim, e não um lugar presente na vida desses personagens que parecem afastados, alheios do mundo de alguma forma. Mas pra mim a grande sacada do filme é justamente essa. É a sacada de conseguir lidar com tudo isso, com um humor muito peculiar do personagem, com personagens que são muito interessantes, mas ao mesmo tempo a gente tá rindo deles justamente porque o nosso foco é essa protagonista que a gente tenta compreender, essa protagonista que a câmera tá sempre mirada pra ela, que a gente tenta decifrar ela, assim como os personagens tentam decifrar, e ela fica nesse lugar indecifrável, nesse lugar de reconhecimento quase que irreconhecível, e a graça tá justamente nesse lugar, porque a gente, ao mesmo tempo que a gente tenta decifrar ela, a gente ri junto com ela de toda aquela situação. Então gostei bastante de Mirror's Number 3, filme que passou na quinzena dos realizadores lá no Festival de Cannes, que não tem muito alarde como o filme alemão que eu falei ontem, mas que pra mim um dos melhores filmes do ano, o melhor filme que eu vi na mostra, e certamente o melhor filme alemão que eu vou ver em 2025. Então, por hoje é isso, pra gente ver como o filme do Oscar, o filme premiado numa grande premiação de um festival, não quer dizer que esse filme seja melhor, apenas que ele siga alguns pré-requisitos que esses cenários estabelecem, enquanto filmes de menor reconhecimento, de menor repercussão, podem ser filmes muito melhores, como pra mim é o caso de Mirror's Number 3, que vai estrear no Brasil pela Imovision, depois entra no Reserva Imovision, então comenta também se você está assistindo a esse vídeo durante a Mostra de São Paulo, se você está assistindo quando ele estreou no cinema, ou se você está vendo quando ele estreou no Reserva Imovision. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, continue acompanhando a cobertura da Mostra aqui no YouTube, os filmes que eu não trago pra cá eu levo lá pro meu Instagram e também estou escrevendo as críticas para a Filmes e Filmes, bastante coisa até o final do mês, começo do mês que vem. Por hoje é isso e corta.